Amém ou não amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com você? Hoje eu quero trazer esperança para o seu coração. Quem me conhece sabe que as minhas pregações são tudo práticas, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, o que faz uma pessoa não sei o que mais lá. Hoje eu quero trazer esperança para o seu coração. Eu quero que você saia daqui esperançoso. Se você chegou aqui triste, se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui sem esperança, você está no lugar certo. Você vai ouvir a palavra certa, do Deus certo. Amém? Glória a Deus. Tudo já deu certo, porque o seu Deus é certo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 4. Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Amém. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aí você olha para mim assim, tá, mas e aí, cadê a história dele? O título do texto que a gente leu fala da morte de outro rei, do rei Isbosete. E aqui no versículo 4 só dá um resumo da história de Mefibosete. Hoje eu quero te deixar uma mensagem. Hoje eu vim te dizer que a sua história não acabou. No texto que a gente leu só um versículo de uma história poderosa. A gente leu apenas um versículo. E cadê o resto? E quando eu li isso, eu perguntei, cadê o resto? E foi ministrado ao meu coração, a sua história ainda não acabou. Vamos para o capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Pula só alguns capítulos aí. Agora vamos ler a história toda. Segunda Samuel, capítulo 9, diz assim: E disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi, e perguntou Davi: És tu Ziba? E ele respondeu: Eu mesmo, sou teu servo. E disse-lhe o rei Davi: Não há ninguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou Davi. E Ziba respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, quando ele viu Davi, ele inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? E Mefibosete disse: Eis aqui o teu servo. Então Davi lhe disse: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai. Tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem sou eu
para que olhes para mim, eu sou um cão morto. E Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dá ao filho do teu senhor, a Mefibosete. Trabalharás, pois, a tua terra, e tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor, ou seja, Mefibosete, tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre na minha mesa. Olha o que Davi está dizendo. Mefibosete vai comer pão sempre na minha mesa, na mesa do rei. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Estamos terminando já. Versículo 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete na mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre na mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Eu posso orar por você? Feche os seus olhos aí onde você está, por gentileza. Se você puder inclinar a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Agradecemos ao Senhor pela história que o Senhor escreveu para cada um de nós. Pai, talvez chegou alguém aqui desanimado. Eu peço ao Senhor, fale com quem chegou desanimado. Eu te peço, fale com quem chegou triste. Fale com quem chegou querendo desistir. Fale com quem chegou aqui abatido, sem esperança. Enche o coração dessa pessoa de esperança em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que chegou aqui cansada, essa pessoa que chegou aqui se sentindo tão para baixo. Pai, que essa pessoa possa sentir a sua presença. E que essa ministração seja dirigida pelo Teu Espírito, do início ao fim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A sua história não acabou. A sua história não acabou. Toda história tem o início, o meio e o fim. Início, meio e fim. E o nosso problema é querer julgar o fim da história das pessoas pelo início que a gente conhece ou pelo meio que a gente está conhecendo. Aí a gente fala assim, eu já sei o fim. A gente vê uma pessoa nas drogas, a gente vê uma pessoa na prostituição, a gente vê uma pessoa pobre, a gente vê um mendigo. A gente está vendo só o momento, só o meio da história dele. Só que Deus já escreveu todo o resto e a gente só conhece o meio. Puxa, talvez você está passando por um momento difícil. Aí você diz, a minha história é uma história de tristeza. A sua história não é uma história de tristeza. Essa é só um capítulo da sua história. Tem toda uma história de felicidade que Deus escreveu para você. Você não pode achar que o fim da sua história é uma história de fracasso, é uma história de derrota, por causa do momento que você está vivendo. É apenas um capítulo. A gente leu em 2 Samuel 4, versículo 4, a gente leu só um resumo. E muitas vezes é assim, a gente olha para um momento da nossa vida e quer determinar toda a história. As pessoas olham para o momento que você está vivendo e quer determinar toda a sua história. A gente olha para o momento que a pessoa está vivendo e a gente determina toda a história dela. A gente libera uma palavra de fracasso, a gente libera uma palavra de derrota. A gente pensa que a história dela é ruim. Não, não é a história dela que é ruim, é só o momento. O momento que você está vivendo não resume a sua história. O momento que você está passando de sofrimento, de angústia, de tristeza, de falta de esperança, não resume aquilo que Deus preparou para você, que a Bíblia fala que Ele tem planos de paz para nós. Ele tem planos de paz para você. E se você estiver passando por um momento difícil, hoje eu venho te dizer, a sua história não acabou. A sua história não acabou. Então a gente não pode julgar o fim da história. Talvez você chegou aqui achando que a sua história é uma história ruim. E não é. Você está passando por um momento ruim. Você está apenas no meio da história. Você só conhece o hoje, você não tem noção do que Deus tem preparado para você. As pessoas que veem você hoje não têm noção do que Deus tem preparado para você.
Elas conhecem, algumas conhecem o seu início, o seu passado. Poucos conhecem o seu presente, mas só Deus conhece o seu futuro. Algumas pessoas sabem o que você passou. Algumas pessoas sabem o que você está passando. Mas elas não têm noção de onde Deus vai te colocar. Elas não têm noção do que Deus tem para você. A gente leu sobre Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Quando Israel perdeu a guerra no reinado de Saul, ele tinha 5 anos de idade. Imagina uma criança de 5 anos de idade. A babá dele foi correr com ele, deixou o menino cair. Ele machucou as pernas, ficou coxo. A gente leu isso no capítulo 4, versículo 4. E a gente olhando assim, a gente pensa, acabou a história do homem, acabou o homem, não presta mais para nada. Está aleijado, pai morreu, vô morreu, a pátria dele perdeu a guerra, foi abandonado, foi deixado para trás. Acabou. Não, não acabou. Não acabou. Não acabou. E ele, ferido, ele vai parar em um lugar chamado Lodebar, ele vai parar em um lugar difícil, de sofrimento. E é assim, às vezes a gente quer determinar o fim da história das pessoas. Às vezes a gente quer determinar o nosso fim pelo momento que a gente está passando. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus é especialista em finais surpreendentes. Deus é especialista em finais surpreendentes. Talvez você está desanimado com o seu passado, talvez você está desanimado com o seu presente. Eu quero trazer esperança para o seu coração e dizer, Deus é especialista em finais surpreendentes. Deus tem um final feliz para a sua história. Eu falei, toda história tem início, meio e fim. Como foi o início da história? Como foi o início da história de Mefibosete? Como foi o início da história dele? Luto, dor, fracasso, derrota, abandono, doença, e tudo isso aos 5 anos de idade, sem ter culpa de nada. O que ele fez para merecer isso? Nada. Uma criança de 5 anos de idade vai fazer o que para merecer um sofrimento desse? Talvez aconteceu com você coisas ruins que você não merecia. Coisas ruins que você não fez nada para merecer. Coisas ruins que não eram culpa sua. E por acontecer coisas ruins que você não merecia, que não era culpa sua, você quer determinar todo o seu futuro. Já pensou? Quem conhecia Mefibosete falava, esse menino não vai ser nada. Esse menino não vai dar em nada. Vai viver abandonado, vai viver doente, vai viver pobre, vai viver mendigo, porque ele foi encontrado assim. Vai viver na miséria para toda a vida. Mas como eu falei, Deus é especialista em finais surpreendentes. E Ele tem um final surpreendente para a sua história. Ele tem um final surpreendente para a sua vida. Ele tem um final surpreendente para a história que Ele escreveu, que Ele preparou para você. Aí você fala assim, e agora, cadê o menino? Tá doente? Está morto? Morto os pais, né? Imagina uma pessoa perder o pai e o avô no mesmo dia. E a pátria dele perder a guerra. Deixa até a gente triste. Até quem lê a história fica triste. Mas tem uma coisa que você não sabe. Isso é apenas o início da história dele. Isso é apenas o início da história de Mefibosete. Você está pensando só no início. Todo esse sofrimento faz parte só do início. Talvez você se identificou com alguma coisa que eu falei. E eu venho te dizer que é só o início. É só o início do que Deus tem para você. Parece confuso, parece que é toda uma história ruim. Mas você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Não é porque você começou mal que você vai ter uma história má. Não é porque começou difícil que você vai ter uma história toda difícil.
Não é porque o início foi de luto, de fracasso, de dor, de abandono, de pobreza, de miséria, que toda a história vai ser assim. Nós estamos apenas no início da história. Você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Você não tem noção do final da história. A Bíblia diz que Ele já escreveu todos os nossos dias sem que nenhum deles existisse. A história já está pronta. Você só está lembrando do início. Você não tem noção do que Ele escreveu para o final. E eu quero encher o seu coração de esperança hoje. Estamos apenas no início. Vamos para o meio da história de Mefibosete. Lodebar, o lugar de sofrimento. Ele estava lá há muito tempo, abandonado por todo mundo. Ninguém queria ele, não. Ninguém queria cuidar de Mefibosete, pobre, mendigo, com as pernas quebradas, coxo, não andava. Ninguém queria cuidar dele, ninguém queria ser amigo dele. Ele estava abandonado, estava lá, como a gente diz, jogado para as cobras. Não é isso que a gente fala? Estava lá, ninguém queria ele, abandonado. Mas é apenas o meio da história. Quando Davi chega lá, tem algo muito interessante. Davi chega e Davi se revela: olha, eu sou Davi, quero fazer isso. E Mefibosete fala assim: quem sou eu? Como que o rei olha para um cão morto como eu? Ele se achava o quê? Um cão morto. É brincadeira. Será que é sofrimento pouco? Será como que está o emocional, o coração, a alma de uma pessoa para ela se achar um cão morto? Você já viu um cão morto? Você já viu um vira-lata morto? É feio ou não é? E Mefibosete se achava aquilo. Por quê? Porque no meio da história a gente perde as esperanças. No meio da história as esperanças vão embora. Principalmente para quem teve o início difícil. Chega no meio, nada mudou, a esperança se vai. Talvez você está assim. Talvez você perdeu a esperança da sua história. Talvez você perdeu a esperança de um bom fim para a sua história. Talvez você perdeu a esperança dos planos de Deus para a sua vida, dos propósitos de Deus para a sua vida. Talvez você ouviu tanta promessa, as pessoas falando que Deus ia fazer coisas na sua vida, coisas grandes, coisas boas, coisas bonitas. Você ouviu tudo isso, só que chegou um momento em que você perdeu as esperanças. E hoje eu vim encher o seu coração de esperança e dizer: você está apenas no meio da história. Ainda não é o fim, é só o meio, você está só na metade. Talvez você perdeu as esperanças, está sem esperança. Talvez você está igual esse Mefibosete, se achando alguém que não vale a pena receber atenção, que não vale a pena ser resgatado, que não vale a pena ser buscado, que não é interessante para ninguém. Mas eu venho dizer: você está apenas no meio da história. Ainda tem um fim que você não conhece. Você está apenas na metade, ainda tem um fim que você não pode ver. O início, algumas pessoas viram. O presente, algumas pessoas viram. E quando chegam no presente, você perde a esperança na história. As outras pessoas perdem as esperanças em você. Só que Deus conhece a história que Ele escreveu. Ele conhece os planos que Ele tem para você. A gente olha para o início da história de Mefibosete, dá dó, dá ou não dá? A gente olha para o meio da história dele, a gente fica com pena. Mas eu vou te dizer uma coisa: só tem dó de você quem não conhece o fim da sua história. Só tem dó de você quem não conhece o fim da sua história. Só tem dó do que você está passando hoje quem não sabe, quem não tem noção de onde Deus vai te colocar. Só tem dó do que você está passando hoje quem não sabe os planos que Deus tem para a sua vida. Você só se coloca para baixo porque você não tem noção de onde Deus vai te colocar. Por que Deus não tem dó de mim? Por que Deus não tem dó de você? Por que Deus não tem dó? Deus não tem dó, Deus tem misericórdia, diferente, tá? Por que Deus não tem dó das pessoas? Por que Deus está permitindo você chegar
no meio da história tão difícil? Por que que Deus permite a gente passar por capítulos da nossa história tão desanimadores, tão entristecedores? Porque Ele conhece o final. Por que que Deus permite a gente passar por momentos da história tão triste? Por que que Deus permite a gente chorar de tristeza? Por que que Deus permite a gente querer desanimar por causa do momento que a gente está vivendo? Porque Ele conhece os planos que Ele tem para nós. A Bíblia diz, eu bem sei, Ele falando, eu bem sei, vocês não sabem, eu bem sei os planos que tenho para vós. Ele sabe. É por isso que Ele permite tanta coisa, é por isso que Ele permite a gente passar por tantos capítulos ruins da nossa história, porque Ele conhece o final. Então só tem dó de você quem não conhece o fim da sua história. Você só se coloca para baixo porque você não conhece o fim da sua história. Se você conhecesse o final da história da pessoa que está do seu lado, você ia falar, Deus, pode tomar o controle da vida dela. Deus, ela está sofrendo, mas pode tomar o controle da vida dela. Deus, ela está sofrendo, mas que todos os planos que o Senhor preparou para a vida dela sejam realizados. Quando a gente conhece o fim da história de uma pessoa, a gente não quer tirar ela. Não, a gente quer que os planos de Deus se cumpram. Ah, se você soubesse o que Deus tem preparado para você. Ah, se você soubesse o que Deus tem preparado, o final que Ele preparou para a sua história. Você não tem ideia, você não tem noção. Mas seja qual for o momento que você está vivendo, hoje eu venho te dizer, a sua história não acabou. A sua história não acabou. É só uma fase ruim, é só um momento ruim. Ainda tem muita coisa que Deus preparou para você viver. Você acredita nisso? Por quê? Porque quem escreveu a nossa história não erra. Quem escreveu a nossa história não falha. Quem escreveu a sua história não erra, não falha, não tem engano. Quem escreveu a sua história sabe do que está fazendo. Ele sabe do final. Quem escreveu a sua história é perfeito e a história que ele faz é perfeita. Quem escreveu a sua história é lindo e ele sabe fazer, tudo que ele faz é lindo e a história que ele tem para você é linda. Esse momento difícil é só um momento. É só um capítulo de uma história que você não conhece. Mas vale a pena confiar, entregar. Ele é o autor e ele não erra. Ele não erra, ele não falha. E eu vou te dizer uma coisa, é quando você perde as esperanças que ele te surpreende. É quando nós perdemos a esperança que o escritor da nossa história nos surpreende. É quando você pensa, puxa, essa história que Deus escreveu para mim, nada a ver com o que eu queria. Você pensa, se fosse eu que escrevesse a minha própria história, eu escreveria melhor. E é nesse momento que a gente perde as esperanças. É nesse momento que a gente se compara a um cão morto. É nos momentos que a gente quer desistir de tudo que Deus preparou para a gente, que Ele nos surpreende, e Ele mostra que Ele está no controle de tudo. É nesse momento que Ele nos mostra que Ele é o autor da história. É nesse momento que Ele nos mostra que Ele sabe do que está fazendo. Lembra daquela música? O maior pintor do mundo está pintando a sua história. Parece sem sentido, parece desanimador. Tem capítulos, tem hora que você perde a esperança, mas é no final que Ele te surpreende. E Ele tem um final surpreendente para a sua história. Você acredita nisso? A sua história não acabou. Repita comigo, a minha história não acabou. Com mais fé, a minha história não acabou. Vamos lá, vamos para o fim da história de Mefibosete. A gente falou do início, falamos do meio, vamos falar do fim da história dele. Foi o contrário de tudo que aconteceu no começo. Quem antes era abandonado, quem antes estava deixando de lado, sendo deixado de lado, né? Quem antes estava perdendo tudo, quem antes estava na miséria, agora está como? Sendo buscado pelo rei, comendo na mesa do rei, andando com o rei. Puxa, quem andava sozinho pelo chão, rastejando, sem as pernas, com as pernas quebradas.
estava andando com o rei agora. Olha como muda as coisas. Quem antes era abandonado, agora tem um rei querendo ele. Agora tem um rei agindo de bondade para com ele. Quem antes era esquecido, quem no começo da história era esquecido, no final está sendo lembrado. Quem no início da história estava sendo abandonado, no fim da história está sendo acolhido por ninguém menos que o rei Davi. Quem no início da história estava passando fome, agora está comendo na mesa do rei. Quem no início da história estava rastejando, agora está andando de carruagem de rei. Quem antes estava, puxa, eu sou um cão morto, agora está, estou andando com o rei, rapaz. Para você ver como muda, quando Deus entra na história. Para você ver que as histórias que Deus faz para a gente é assim. No final, no início, é triste. No meio, desanimador. Mas no final, é surpreendente. No início é tudo difícil. No meio a gente duvida. No final a gente vê que Ele sempre estava no controle. No final da sua história você vai perceber que Deus sempre esteve no controle da sua vida. No final da sua história vai chegar um dia que você vai dizer: rapaz, era verdade. Ele cuidava de mim. Vai chegar um dia que você vai dizer: Ele sabe escrever a história. No início é difícil. No meio é desanimador. Mas é no final que Deus nos surpreende. É no final que Ele vai te surpreender. E a sua história ainda não acabou. A sua história ainda não acabou. É no fim da história que o escritor se revela. Se você tem o costume de ler livros, você sabe que lá no final tem a vida toda do autor. E é assim na nossa vida. Ele escreve toda a nossa vida. A gente não entende. A gente duvida que é Ele mesmo que está escrevendo. Mas quando chega no final, a gente percebe que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Tinha uma promessa sobre a vida de Mefibosete, uma aliança entre Davi e Jonatas. Davi disse: eu vou fazer o bem para a sua descendência. Aí Mefibosete, naquela situação, ele duvida. Puxa, as promessas que fizeram era tudo da carne. Aliança? Nada de aliança. Eu estou sozinho. É no final da história que a gente percebe que a gente não estava sozinho. No final da história, a gente percebe que todos os momentos que a gente passou, os momentos difíceis que a gente passou, Deus estava com a gente. Por mais que a gente não via e nem sentia Ele estava lá com a gente. A Bíblia diz, o salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Tem momentos da nossa história que a gente está passando por um vale da sombra da morte. Tem capítulos da nossa história que é desanimador, é literalmente o vale da sombra da morte. Mas a Bíblia diz: não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A sua história não é uma história de fracasso, a sua história não é uma história de derrota, a sua história não é uma história de miséria. Tudo que você está vivendo é apenas um capítulo, e hoje eu venho te dizer: a sua história não acabou. Deus tem um final surpreendente para a sua história. É no fim da história que o escritor se revela, e só tem dó de você quem não conhece o final daquilo que Deus tem preparado para você. A sua história não acabou. Repita comigo: a minha história não acabou. A minha história não acabou. No final, no começo foi muito difícil. No meio foi desanimador. Foi de perder as esperanças. Mas é no meio que a gente percebe que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus escreveu uma história para a sua vida. Deus escreveu uma história para a sua vida. Talvez o início da sua vida, a sua infância, foi de tristeza, foi de miséria, foi de luto. Talvez o início da sua história, você tenha até vergonha dela. O meio da sua história é desanimador, é de perder as esperanças, é de duvidar que Deus existe, é de duvidar que Deus te ama.
Você fala, puxa, se Deus me ama, por que eu estou assim? Você fala, puxa, se Deus existe, por que eu estou assim? Mas a sua história não acabou. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Não desanime. A sua história não acabou. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Deixe isso registrado no seu coração. A sua história não acabou. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade. Te agradecemos pela história que o Senhor escreveu para nós. Nos perdoa pelas vezes que duvidamos do final da história. Mas hoje o nosso coração se alegra, porque nós sabemos que o Senhor escreveu uma história extraordinária para nós. Nós tomamos posse de tudo que o Senhor escreveu para nós. Nós tomamos posse da história que o Senhor tem para nós. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo, Ele é o maior. está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Ele é o escritor da sua história. A sua história não acabou. Você teve um início difícil. Você está tendo um momento difícil. Mas hoje eu vim te dizer, a sua história não acabou. Ainda não é o fim da sua história. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor.
Na sua história tem um lugar lá do altar, e lá está escrito assim, ó, Deus. Lá está escrito Senhor dos Exércitos. Lá está escrito Jeová, Criador do céu e da terra. Aleluia. E ela não tinha cor. Talvez a sua história não tinha cor. A cruz foi o pincel do Na autor. cruz foi o pincel do O autor. maior pintor do mundo. Ele é o maior pintor do mundo. E ele está construindo a sua história todos os dias. Talvez você desanima com o momento que você está vivendo, com o início que você teve. Mas hoje eu venho te dizer, a sua história não acabou. Não é o fim da sua história. Ele tem algo extraordinário para você. Ele está no controle de todas as coisas. Você ainda vai viver o que Ele preparou para você. Você ainda vai viver o que Ele preparou, o que Ele escreveu para você. O momento que você está vivendo é apenas um capítulo que você não tem noção do que está por vir. O momento que você está vivendo, as pessoas olham para você e pode até ficar com dó. Mas só fica com dó porque não conhece o que Deus tem para você. Porque se soubesse, ficaria com inveja. Se soubesse o que Deus tinha para você, não ficava com dó, ficava com inveja. Muita gente se soubesse do que ia acontecer com Mefibosete, não ia ficar com dó, coisa nenhuma, ia ficar com inveja. É por isso que Deus não revela o final da história, nem para você, nem para ninguém. Porque se Ele revelar, as pessoas ficam com inveja. E se Ele revelar para você, você se orgulha. Então Ele deixa você viver um capítulo de cada vez. Amém? Deus tem uma história preparada para você e a sua história não acabou. Pai, se essa pessoa chegou aqui triste, se essa pessoa chegou aqui desanimada, eu quero que o Senhor coloque a esperança no coração dela. De que o Senhor é o escritor da história dela, de que o Senhor tem algo extraordinário para a vida dela. Coloque em nosso coração de que a nossa história não acabou, de que ainda vamos viver muita coisa que o Senhor preparou para nós. E quem conhece o nosso momento não tem noção de toda a nossa história. Você que crê nessa palavra, dê um aplauso ao Senhor Jesus.